Então, bom dia, dando início à aula de Química, aula de número 8, onde nosso assunto hoje será fração molar e molalidade. Então, para quem precisar, meu telefone está aqui. Então, vamos lá. O que vem a ser uma fração molar? É uma parte, né, de uma solução. É tipo uma fatia de uma pizza, né? A pizza é a totalidade, é a solução, vamos supor. Você come um pedaço, você está comendo uma fração. Então, a fração molar é uma modalidade de concentração de soluções em que o número de mols, que eu vou chamar de Na, de um componente específico, que pode ser o soluto ou o solvente, é dividido pelo número de mols de toda a solução, que é o nosso N. Então, o número de mols da solução é determinado pela soma do número de mols do soluto, N1, com o número de mols do solvente. Então, sempre que a gente tiver o número 1, é em relação ao soluto. Número 2, em relação ao solvente. Então, para calcular a fração molar do soluto e do solvente, é só dividir o número de mols pelo número de mols da solução. Então, aqui do soluto e aqui do solvente. Por exemplo, quando o exercício não fornece o número de mols do soluto e o número de mols do solvente, a gente pode calcular por meio das massas de cada um e suas massas molares. Então, calculando o número de mols do soluto, N1, igual M1, que é a massa do soluto, que está presente na solução, dividido pela massa molar do soluto. E aqui para o solvente, né? O número de mols do solvente igual a massa do solvente sobre a massa molar desse mesmo solvente. O intervalo de variação da fração molar. Então, como o número de mols da solução sempre vai ser a soma do mol do soluto e o número de mols do solvente, o denominador da fração molar do soluto e do solvente sempre será maior que o numerador. Então, aqui o número de mols da solução, e aqui do soluto, e aqui do solvente. Então, o numerador em cima sempre vai ser menor que o de baixo, né? Porque o de baixo é a soma dos dois, do soluto e do solvente. Então, o N sempre vai ser maior que N1, né? O número de mols da solução vai ser maior que o número de mols do soluto e maior que o número do solvente. Então, se o denominador de uma divisão é maior que o numerador, o resultado final vai ficar entre 0 e 1. Assim, quando realizado o cálculo da fração molar, o resultado deve estar entre 0 e 1. Então, fração molar do soluto mais fração molar do solvente vai dar 1. É 1 inteiro daí, né? E a relação entre fração molar e porcentagem, se a gente quiser calcular, então, em porcentagem, basta multiplicar a fração encontrada por 100. Aí a gente vai encontrar a porcentagem do soluto e a porcentagem do solvente numa determinada solução. E a soma dos dois, claro, tem que dar 100, né? 100%. Então, se por acaso eu tenho 30 mol, 30 mol de sal em 70 mol de solvente, a gente vai ter um total de 100%. A fração molar e a molalidade. A molalidade, ela é um pouco diferente. Ela não, o que a gente estava vendo até aqui nas soluções, a gente faz a relação entre soluto e solução, né? A molalidade
vai ser uma modalidade de concentração de soluções, que pode ser calculado pela relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente, ou pela relação entre a massa do soluto, que é o M1, e o produto, ou seja, a multiplicação entre a massa molar do soluto e a massa do solvente. Molaridade não pode ser confundido com a molaridade, né, que é a massa molar. A fração molar e a pressão parcial. Pressão de um gás, né? Então, a relação matemática entre a pressão parcial de um gás, eu vou chamar de PA, e a pressão total do sistema é sempre igual à fração molar desse gás. Sempre que a gente fala em fração molar, estou usando o X, né? Conhecendo a fração molar de um gás qualquer e a pressão total do sistema, podemos determinar a pressão parcial do gás. Isso também se aplica à pressão total do sistema. Se a gente tem vários gases num recipiente, cada um tem uma pressão parcial, né? Somando essas pressões parciais, a gente vai ter a pressão total do sistema. A relação entre a fração molar e o título em massa da solução. Então, quando o exercício envolver fração molar e título, representado pelo T, devemos conhecer a expressão matemática utilizada para calcular o título. Então, o título vai ser M1, a massa do soluto, sobre a massa do solvente. Então, título igual massa do soluto sobre massa da solução, desculpa. Então, aqui a gente já tem um exercício onde está dizendo uma solução preparada tomando-se 1 mol de glicose e 99 mol de água apresenta frações molares de soluto e solvente respectivamente iguais a. Lembrando que a glicose é o soluto e a água é o solvente. Se o número de mol do soluto é 1 e o número de mol do solvente é 99, juntando os dois, a gente vai ter uma solução com 100 mol. Então, aqui o cálculo da fração molar do soluto. X1 igual N1 sobre N, ou seja, 1 mol de glicose sobre 100 mol da solução. Portanto, eu vou ter 0,01. E o cálculo da fração molar do solvente, X2 igual N2 sobre o N, né? A N2, número de mols do solvente, 99, sobre número de mols da solução, eu vou ter 0,99. Fazendo a soma, vai dar 1. E mais um exercício. A fração molar da glicose em uma solução aquosa é 0,01. Agora ele já deu a fração molar. Podemos afirmar que o título em massa vale aproximadamente. Ele deu a fração molar da glicose, ele deu a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol, e a massa molar da água, que é 80 gramas por mol. O único dado que o exercício forneceu foi a fração molar do soluto, que é 0,01, ou seja, 1/100. Né? Se a gente analisar, 1/100, 1 sobre 100. Como ela envolve a divisão entre o número de mol do soluto e o número de mol da solução, podemos fazer a seguinte relação matemática. A gente tem o X1, né, que é 0,01, igual a N1 sobre N, ou seja, 1 sobre 100 igual N1 sobre o N. Lembrando que o N1 é o número de mol do soluto e o N é o número de mol da solução. Então, a partir dessa relação matemática, temos que o número de mol do soluto, N1 é igual a 1 mol, e o número de mol da solução é 100 mol.
Como a solução é igual à soma entre soluto e solvente, o número de mol do solvente é 99 mol. Então, para calcular o título, é necessário transformar o número de mol do soluto e o número de mol do solvente em massa. Então, primeiro cálculo da massa do soluto. Então, a gente vai calcular o M1. O N1 vale 1, né, que a gente calculou aqui. Aí ele forneceu, né? O M1 sobre 180, que é a massa molar da glicose. Passa multiplicando, portanto, o M1 vai ser 180 gramas. E o cálculo da massa do solvente, 99, o número de mol, né? Sobre 18, que é a massa molar da água, do solvente. Passa multiplicando, a gente vai ter uma massa de 1.782 gramas. Somando as duas, a gente vai encontrar a massa da solução. É o total de gramas que existe nessa solução. E, para finalizar, agora vem o cálculo do título. Então, M1 sobre M, 180, que é da glicose, né, que ele pediu da glicose, sobre a massa da solução. Portanto, fazendo essa divisão, vai dar 0,0917, multiplicando isso por 100, a gente acha o título que é em porcentagem, ou seja, 9,17%. Então, encerrando a aula de hoje. Obrigada.